A Casa da Sopa é uma instituição que realiza um trabalho voluntário de ordem social, atendendo famílias em situação de risco, com doações de alimentos, roupas, entre outros recursos. Analisando as redes sociais da instituição, foi possível identificar um ponto de melhoria no fluxo de recolhimento desses recursos através dos doadores. Tendo em vista que atualmente a forma de fazer o recolhimento desses mantimentos é através do uso das redes sociais para fazer a divulgação do trabalho da instituição, sem que haja um controle de retirada e entrega desses mantimentos. Sendo assim, a proposta do nosso grupo é implementar um sistema onde haja um controle de entrega e retirada de mantimentos. Ou seja, a instituição ela vai ter um controle de quem está doando e qual vai ser a forma dessa doação, seja ela entrega na própria instituição ou se ela vai preferir a retirada no endereço. Então, seguindo para o nosso código que a gente implementou, aqui a gente tem todas as tabelas que foram criadas para fazer esse sistema. Então, a gente tem 3 tabelas principais, que seria a tabela doador, a tabela mantimento e a tabela agendamento. Na tabela doador, a gente optou por não colocar o endereço, para não guardar dados sensíveis dos clientes, mas a gente colocou as informações pertinentes referente ao doador. Então, seria o nome, o telefone, e-mail para contato, né? O mantimento seria qual tipo de mantimento, se é roupa, se é alimento, se são móveis, a quantidade também. E o agendamento, que é a nossa tabela principal, ela que vai conter a maioria das informações importantes, que no caso seria o status do agendamento, se ele está pendente, finalizado ou cancelado, qual que seria o tipo, né, se é entrega ou retirada, e a data e a hora do agendamento. Também foram criadas as sequences de cada tabela, para que os números dos IDs sejam gerados de forma automática, sem que a gente tenha que mexer nisso manualmente. Aqui a gente tem a nossa trigger, que ela faz controle de duplicidade de dados, né? Justamente para impedir que o mesmo agendamento seja duplicado. E aqui a gente tem a nossa função. Então, a função ela recebe 4 dados, né, que é o ID do doador, o ID do mantimento, a data de agendamento e qual é o tipo de agendamento. E ela retorna, então, o ID do agendamento, né, o número, o protocolo do agendamento, vamos dizer assim. O status inicial do agendamento é pendente, porque assim que você faz o agendamento, ele ainda não está finalizado, né, então é um valor fixo. E as demais informações elas são incluídas no banco no momento do insert. Se tudo der certo, ele retorna o ID do agendamento. Logo abaixo a gente tem um exemplo de execução da função, né? Para a gente conseguir ver ela funcionando. E agora a gente vai demonstrar o funcionamento de toda essa estrutura no banco, no Oracle Live. Já foi executado o script de criação de tabelas, trigger, function e sequence, que foi demonstrado. E aqui a gente está dando select, então, em cada uma das tabelas para demonstrar o estado atual delas, né? Elas estão todas sem nenhuma informação, sem nenhum dado contido. A gente vai fazer a inserção dos dados nas tabelas agora. E agora a gente vai inserir os primeiros dados nas tabelas para demonstrar o funcionamento. Primeiro a gente vai fazer o insert de 2 cadastros na tabela de doador e mais 2 cadastros na tabela de mantimento, para a gente depois poder fazer o teste da function de inserção de agendamento. Nós fizemos nessa ordem porque a tabela de agendamento, que vai ser alimentada pela function, ela tem relacionamento de chave estrangeira, tanto com a tabela de doador quanto com a tabela de mantimento, e ela não permite nulo, né? Então, precisa ter pelo menos um cadastro de doador quanto um cadastro de mantimento para a gente conseguir fazer o teste. Então, agora a gente vai executar o bloco de teste, que contém 7 situações diferentes de tentativa de cadastro, e os resultados, né, os retornos das funções que foram chamadas,
está saindo na saída DBSM. O primeiro teste tinha dados válidos, então o retorno foi um número inteiro, foi o número 8, que foi o número do ID do agendamento, né? Como a gente já fez outros testes antes da gravação, a sequência estava no número 8, por isso imprimiu 8. Então, significa que a function conseguiu fazer a inserção. Os demais testes foram testes propositais para erro mesmo, que foram testes com parâmetros inválidos, né? Parâmetros de ID de doador, ID de mantimento inválido. Nesses casos, a function retornou o código de erro SQL, né? Que foi o que a gente programou para acontecer todas as vezes que a function não conseguir fazer o insert e cair no exception. Então, aqui a gente tem uma estrutura eficiente e segura para armazenar os dados de agendamento de doação. Nós usamos aí tanto a function quanto a trigger e toda a estrutura que o banco permite criar para garantir que não seja inserida nenhuma informação incorreta, nenhum dado inválido, e assim o armazenamento ele fica muito mais seguro. E agora a gente vai fazer novamente o select de cada uma das tabelas para demonstrar como ficaram os dados armazenados, quais dos testes deram certo, quais inserts foram bem sucedidos, e demonstrar também que só foi aceito o insert com dados válidos.